O Instituto Brota Vida, fundado em 2010 e sediado na cidade de Mauá, São Paulo, tem como propósito oferecer gratuitamente serviços de assistência social a crianças, adolescentes, jovens e idosos, principalmente famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade social, proporcionando uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral. Como o papai foi um dos fundadores da rádio, o sócio, vamos dizer assim, do papai, que é o médico lá de Porto Feliz, o Dr. Walter, ele dispôs a casa para a gente morar. Então nós morávamos embaixo da rádio. Então não tinha como deixar de dar uns bicos, a gente, né, aparecer. Enquanto a mamãe fazia o programa, eu ouvia, ia acompanhando aquela coisa. E em dado momento, mamãe me chamou para dentro do estúdio e comecei a falar assim, né, de boa. Mamãe sempre foi uma guerreira. Além de trabalhar na prefeitura de Porto Feliz, ela tinha o programa de rádio comigo, e também cuidava da casa, aquela coisa toda. Nós somos em 6 irmãos, então cuidava de tudo. Então eu engrenei nessa de participar, de morar embaixo da rádio. Houve esse envolvimento total da gente ali, e a partir daí eu já comecei a me envolver com a apresentação, não só de locução, como também da apresentação em auditório. Então desde pequeno tinha esse envolvimento, e aí para seguir a carreira de apresentador foi moleza. Imagina, eu também, nessa época mais ou menos, eu tinha banda e nós ensaiávamos na sala da minha casa. Aquele eco lascado que tinha, era tudo piso frio, né? Dava uma acústica violenta lá, e tocando bateria, o conjunto com os aparelhagens, tudo dentro da sala da minha casa. Mamãe tadinha aguentou cada uma. A banda surgiu a partir do momento que, na época, nós sentimos essa falta, vamos dizer assim, de bandas. Na década de 60 não tinha tanta quanto tem hoje, né? E aí, como eu já tocava na fanfarra, chamada fanfarra, não era banda, era fanfarra da escola onde eu fazia parte, onde estudei, outros 2 colegas já tocavam violão, mas assim, bem caseiros e tal. Conversamos entre nós e iniciamos a banda. Uma das primeiras apresentações nossas foi num estádio de futebol que tinha ginástica olímpica. Olha, eu lembrei. Ginástica olímpica. Então, enquanto nós tocávamos determinada música pedida por eles, existia um grupo de estudantes que fazia a ginástica e tal, aquela coisa, coreografia, aquela coisa toda. E aí vimos que deu certo. Chegamos até a tocar em televisão, no programa Almoço com as Estrelas, e também na Bandeirantes tocamos. Cada banda tem sua história, claro, mas uma das coisas que afetou a nossa banda foi as namoradas. E a namorada dos 2 guitarristas, que era a base, um tocava base, guitarra base, e outro guitarra solo. E os 2, principalmente da guitarra base, interferia demais no grupo, e nós foi esfacelando a vontade de tocar aquela coisa. Mas mesmo assim, ficamos quase 10 anos no ar. Eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Canto pra você e as mesmas emoções sentindo. Se fosse depender do papai, eu trabalharia em banco. Ele achava que eu deveria trabalhar em banco, que era mais seguro. De fato, se fosse seguir isso mesmo, se eu fosse obediente ao papai, seria mesmo que banco, naquela época, já era um emprego bem estável. Mas eu não, eu tinha uma paixão pelo rádio, pela parte de mídia, vamos dizer assim. E aí, vindo para São Paulo, eu já tentei me embrenhar, né, no rádio, trabalhando na Rádio Clube, Rádio Cacique de São Caetano e também Rádio ABC de Santo André. E eu, inclusive, vim para Santo André porque eu tinha uma tia
irmã da mamãe, que morava aqui em Santo André. Então vim, morei 2 anos com ela, e aí fui me ajeitando para depois morar em República e tal, né? E mais ou menos nessa época também conheci minha esposa, não é? Nos casamos logo depois e aí estabelecemos, não é? Fincamos o pé realmente aqui em Santo André. Dentro da locução, trabalho na comunicação da APAE de São Paulo, que hoje é Instituto Jô Clemente é o nome. E aí eu entrei para fazer uma apresentação lá, e quando eu estava apresentando, vieram assim, a PAE, a síndrome de Down, né? 4 garotos vieram e me abraçaram, e eu estava no microfone falando. Eles me abraçaram. Ô tio, eu quero ser que nem você, tio. Aquilo me marcou muito. Eu me arrepiei, comecei a chorar, comecei a falar com o povo. É isso que importa. Família se confraternizando. Então todos são envolvidos. Então eles me abraçaram. Eu quero ser que nem você, tio, não sei o quê. Aí, chorando mesmo, eu fui falando para o público da importância da unidade da família e como é importante valorizarem, né, o talento que é nato, praticamente nato na criança. E aí foi uma comoção total no auditório, foi muito bom, foi bem marcante esse evento aí. São pontos que marcam na vida da gente, senão que eu deixei um bom legado, né, uma boa impressão, e as pessoas vêm atrás e aquela história de um conhecido indica outro, não é? Então isso é muito bom. Independente de você ter voz, saber fazer um evento, mas ser reconhecido não só como profissional, mas naquilo que você se expressa. Por exemplo, quando eu faço casamento, que eu estava dizendo, né, que eu pego o mini histórico dos noivos e desenvolvo a mensagem. Então, quando eu conto isso, dá a impressão que eu conheço o noivo há 50 anos, né? E isso é muito bom, a gente desenvolve. Então, isso marca não só aquele casal, os noivos, mas também as famílias que estão ali. E muitos me procuram depois. Eu completei 50 anos de casado. Então, bodas de ouro. Então, tem história para a gente contar, né? Então, sei bem o que significa a vida conjugal. Então, eu enalteço a família, né? Sou muito família e gosto de enaltecer a família. Então, eu prezo muito por isso e luto pela solidez das famílias brasileiras. A família está sempre envolvida, né, nos meus eventos. A Regina também, minha esposa, sempre me acompanhou. Aproveita e senta aqui. Toda a renda que entrava, a gente dividia, pagavam as coisas, né? E foi indo, a gente ficou muitos anos trabalhando com isso, trabalhando com noivas. E ele na parte de casamento, na parte de formaturas, né, 15 anos, evento corporativo, ele fazia muito evento corporativo. Então sempre tinha alguma renda, ou do meu lado ou do lado dele. Todos esses anos a gente não passou necessidade. Nossos filhos, a minha filha a Raquel ajudou muito a gente, né, que é a mãe da Fernanda, o Márcio e a Raquel nos ajudaram muito. E é uma família muito presente na nossa vida, a Raquel e o Márcio e as meninas. Então a gente tem visto nesse decorrer desse tempo todo a mão de Deus sobre a nossa vida. E ele é um homem tão bom que tudo que ele faz na vida profissionalmente, ele é maravilhoso. Ele ama o que ele faz. É a mesma coisa que você dá um pirulito para uma criança, é assim que ele se sente diante do microfone. Ele ama a profissão dele. É uma pena que ele não teve tantas oportunidades na vida para ser um profissional assim, em destaque. É dolorido. Eu jamais pensei em desistir. Sempre dedicando, dando a volta por cima e vamos em frente. É aquela velha história, quando quem é visto é lembrado. Talvez faltou mais continuidade, um pouco mais, para que alguém me visse e talvez me desse uma outra oportunidade, para provar que eu sei fazer. A gente sempre se encontra
Ele é um cara que sempre foi muito legal comigo, sempre a gente foi muito legal trabalhar com ele. Nunca tive problema nenhum, assim, a gente trabalhou muito tempo juntos, assim, porque foram, sei lá, 4 anos seguidos de locução direto, assim, todo mês tinha uma locução, uma gravação. Todo mês não, às vezes toda semana tinha, sabe? Final do ano, novembro, outubro, que era o mês que vai começar para Natal, essas coisas, direto. Eu gosto tanto das alunos como as pessoas que trabalharam comigo, é legal encontrar, né? Porque a galera que fez parte da... salvou de muito perrengue, Tóio, já. Oxe, Maria. Já me salvou de muita roubada, porque tem cliente que, assim, você tem tempo para você produzir, mas tem cliente que você liga pro cara e fala assim, você tem que gravar hoje, entendeu? E aí o cara tem que vir, ele morava em Santo André, tinha esse fator de morar próximo, então eu preciso de você hoje, agora, aqui. Às vezes ele gravou, precisa voltar para regravar. Teve muita quebrada de galho também, então não tem como, né? As pessoas passam pela sua vida, mas deixam marcas, não tem como. Eu vejo que o Edson criou um estilo, né? Ele tem aquele lado romântico, né? Aquela coisa antiga dos locutores antigos, aquela impostação da voz pomposa, tudo isso. E hoje eu acho que a tendência de mercado é outra, sabe? É um outro perfil, sabe? Eu vejo um outro perfil, né? É uma pena, e como eu disse, é uma questão preconceituosa, cultural. Como eu falo, ele tem tanta experiência, tanta bagagem, eu acho que ele poderia estar passando mais essa experiência dele, assim. Eu fico até triste de saber que ele não está atuando, sabe, que ele não está na área, porque eu não consigo ver o Edson longe desse palco, que para mim aquilo ali é o palco onde ele é o artista, sabe? Eu espero que tenha sido um bom testemunho, de uma boa influência, que as pessoas possam espelhar em algumas experiências, não nas totais, claro, mas que as pessoas reflitam pelo menos naquilo que eu disse, que possa ser bem aproveitado. Minha vida é uma carta aberta. Eu procuro ser transparente, ser autêntico, ser sincero, diante de público ou não, eu procuro ser sincero e não crio expectativa ilusória. Todo trabalho em si, ele precisa ser executado com excelência. Eu sempre prezei por isso e eu espero que as pessoas que olhem para mim, pelo meu profissionalismo, que façam de igual forma. Eu acho que o momento de consagração é importante falar, porque eu acho que as pessoas têm que ser valorizadas em vida, sabe? Não depois. E as pessoas que se destacam, né? Aqueles que conseguem fazer a diferença na vida das pessoas, essas pessoas, elas têm que ser valorizadas, né? Elas têm que ser, na verdade, colocadas, sabe, num patamar, num pedestal, porque elas não são comuns, né? Mais do que querer parecer ser bom naquilo que faz, né? Eles se preocuparam em fazer a diferença na vida das pessoas. Então, pelo menos o que eu tenho, o que eu levo do Edson é isso, sabe? Assim, essa coisa de querer sempre fazer o melhor, sempre estar evoluindo, sempre estar mostrando, né, que além dessa capacidade técnica, tudo o que vale é o coração, né? Fazer as coisas com o coração. Então eu acho que o Edson, para mim, ele personifica muito isso, né? E eu acho que as pessoas como ele têm que ser valorizadas em vida. Pessoas como o Edson, né, fizeram e fazem muito pela cultura, né, aqui da região. Então eu acho que esse é o tipo de história, ela não pode se limitar àquela conversa de mesa de almoço de domingo na família, sabe? Então eu acho que o Edson merece todas as homenagens, ele merece, até por conta do legado, da história que ele tem, eu acho que essa história do Edson precisa ser imortalizada, né? Porque mais do que uma referência, eu acho que fazer um documentário, né, marcar, imortalizar essa história de vida do Edson, né, é fazer com que essa voz nunca se cale. Oi.